Eu quero que você abra a palavra do Senhor em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 21. O título: Um homem vendido. Um homem vendido. Você está à venda ou você já foi comprado? Já compraram você? Ou você ainda está à venda aí? Existem muitos homens que estão à venda, até mesmo dentro da igreja, até mesmo no reino de Deus, né? Existem muitos homens aí que ainda estão sendo comprados. E nós vamos falar e ver sobre um personagem que foi vendido. Um personagem que o próprio texto fala sobre isso. Um homem que se vendeu. E o pior de tudo, se vendeu ao diabo. Eu quero ler o verso 4, depois nós vamos nos sentar e depois vamos ver o texto todo. 1 Reis 21, 4. Então Acabe voltou para casa aborrecido e indignado com o que Nabote, o jizreelita, lhe havia falado, quando disse: não lhe darei a herança dos meus pais. E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Pode sentar. Quem são os homens que se vendem? Quem são esses que se vendem, né? Olha, quando nós falamos homem, nós não estamos nos referindo só ao sexo masculino, mas no geral, né? Então, é para todos. Mas quem são os homens que se vendem? Quais são as características dos homens que se vendem? A primeira coisa que a gente olha e observa é que os homens que se vendem são aqueles que não sabem dizer não, que não conseguem dizer não. Isso, na psicologia, chama eles de aquiescentes, homens que estão sempre dizendo sim para tudo. São homens sem princípio. Essa é a palavra, homens que não têm princípio. Então, os homens que não têm princípio, homens que não conseguem dizer não, então esses homens, eles estão à venda. E nós sabemos que existe um comprador que anda o mundo todo aí, né? Foi dito que ele anda vasculhando o mundo. Ele anda aí ao redor do mundo, olhando, observando os homens. E é claro que ele mais deseja é comprar homens. É comprar corações, comprar vidas. Porque nós sabemos, diante da palavra de Deus, Jesus disse isso em Mateus capítulo 6. Deixa a sua Bíblia aberta aí, mas vai comigo lá em Mateus capítulo 6. Algo que o próprio Senhor Jesus falou. Hoje não quero ter muita pressa para terminar, não. Vamos ficar tranquilo aqui. Antes da meia-noite a gente vai embora. Fica tranquilo, amém? Glória a Deus. Mateus 6, verso 24. Quando Jesus está falando sobre dois senhores. Olha que interessante. Ele está falando de dois senhores. Existem dois compradores. Senhores significam compradores. Aqueles que adquirem homens. Entendeu? Porque, na verdade, a Bíblia nos chama de servos. Então, nós somos servos, ou do pecado, ou da justiça. Ou servos de Deus, ou servos do diabo. Ou somos escravos, né, de Deus, ou somos escravos de Satanás. Então, Jesus está falando aqui, no verso de número 24, ninguém pode servir a dois senhores. Ele fala de uma impossibilidade aqui. Quando ele diz ninguém, ele está colocando é impossível, ele está dizendo. Algo que é impossível é servir dois senhores. Por quê? Ele diz, porque ou você vai odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. E ele termina, olha que interessante, dizendo, vocês não podem servir a Deus e as riquezas.
Então, quando ele fala que nós não podemos servir a Deus e as riquezas, ele estava falando de senhores. Então, ele fala que a riqueza se torna um senhor, se torna alguém que nos compra, que nos adquire também. Então, a riqueza também, ela toma um lugar de uma entidade, de um senhor, de um Deus, de um senhorio, aqui no texto. Então, Jesus está falando sobre o poder que também a riqueza em si tem de comprar homens e de manter homens aos seus pés, como escravos, sujeitos, né? Dizem por aí que o dinheiro é um ótimo servo, né? Mas um péssimo patrão. Diz que é um bom servo. Eu não tenho, então eu não sei como é que é isso aí, né? Mas dizem que ele é um bom servo, mas um péssimo patrão. Quando ele manda, ele é péssimo. Ele é tirano, né? E são muitos que estão sujeitos a ele. São muitos os que vivem debaixo do domínio dele. São muitos os que vivem ali presos, né? Debaixo do controle total desse mamon, que em algumas Bíblias diz que ninguém pode servir a Deus e a mamon. É a mesma coisa, Deus e as riquezas. Mamon é o nome dessa entidade que se chama dinheiro. Então, nós entendemos que Jesus está colocando uma impossibilidade aqui. E a verdade é que todos nós, um dia, devemos fazer a escolha a quem nós vamos dar o nosso coração, a quem nós vamos oferecer o nosso coração, a quem de verdade vai possuir o nosso coração. Ou outra palavra, como o texto aqui, como nós estamos desde o início falando, para quem nós vamos vender o nosso coração. Quem vai comprar o coração, a nossa vida, e passar a ser o nosso dono, passar a ser o senhor de nossa vida. Então é esse texto. Acabe, por exemplo, no texto aqui, ele fez uma escolha. E ele optou, você já sabe por quem, né? Ele optou pelo inimigo. Então Acabe é a representação de um homem vendido ao dinheiro, um homem vendido ao diabo, um homem vendido à ganância, um homem vendido à avareza, um homem que foi vendido à cobiça, um homem que foi comprado. Essa é a representação de Acabe. Então Acabe representa, é um tipo desse homem que nós temos por aí e que continua a existir dentro da igreja, que continua a existir dentro do povo de Deus, porque Acabe, ele era na verdade um rei de Israel, conhecedor da lei, um homem que deveria cumprir a lei de Deus, um homem que sabia as escrituras, conhecia, porque todo rei, ele era instruído na escritura, então ele conhecia a escritura, mas no entanto ele se vendeu. No entanto, ele vendeu o coração dele para a ganância. Ele vendeu o coração dele para a cobiça. Ele vendeu o coração dele para o diabo. Essa é a história de hoje. E aí nós vamos então ver nesse texto as consequências disso. Porque esse capítulo 21 fala justamente das consequências dessa escolha. Mostra o que acontece com uma pessoa que se vende. Para começar aí, nós vamos entender por que eu estou falando que ele se vendeu. Pastor, mas tem prova. 2 vezes no capítulo 21, volta lá. 2 vezes no capítulo 21 de 1 Reis, faz citação de que ele havia se vendido. O verso de número 20 diz: Acabe perguntou a Elias: então, meu inimigo, você já me achou? Elias respondeu: achei sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Aí no verso de número 25, novamente diz: nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então, por 2 vezes, ele é apontado como um homem que se vendeu. Então, ele foi vendido. Ele se vendeu. O coração dele tinha um preço. O seu coração tem um preço? Quanto vale o seu coração?
Quanto vale a sua integridade? Quanto vale os seus valores? Quanto vale? Quanto vale a sua vida, a sua alegria, a sua família? Quanto vale? Existem pessoas vendendo tudo isso dentro da igreja, vendendo tudo, trocando tudo isso, oferecendo a preço de banana essas coisas. Mas nós vamos ver um homem que era totalmente diferente. O capítulo começa então no verso 1 dizendo que depois disso aconteceu o seguinte, que Nabote, aí surge um outro personagem, Nabote, o jezreelita, ele possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei da Samaria, tinha em Jezreel. O texto começa a falar sobre um capricho. Ele começa a dizer sobre um capricho. O que é um capricho? O capricho é uma vontade súbita. Um capricho é uma vontade repentina que às vezes surge dentro do coração, surge dentro de nossa alma. É assim que as coisas acontecem. O texto fala sobre uma propriedade na qual tinha por dono um homem chamado Nabote, que era um homem temente a Deus, que provavelmente foi um dos 7.000 que não se dobraram no texto de 19 de 1 Reis, quando da disputa do profeta Elias com os 850 profetas, quando Elias foi reclamar e dizendo, só eu fiquei, Deus falou, não, eu reservei 7.000. Então provavelmente Nabote estava entre esses 7.000, porque ele era um homem temente a Deus. E ele tinha sua propriedade ali, uma vinha, e justamente a vinha dele ficava ao lado da casa de verão desse homem maligno. Eu até brinquei com a pastora esses dias, dizendo, eu acordei esses dias com um pensamento na minha mente e corri para esse texto. Eu até disse para ela que eu iria pregar e o título da mensagem seria, o diabo mora ao lado. Você já prestou atenção nesse texto? Quem era o vizinho de Nabote, senão o diabo? Quem morava ao lado de Nabote, senão Acabe, um homem ímpio, casado com Jezabel, uma representação demoníaca, uma representação de uma entidade destruidora de profetas, que mata profetas, senão o próprio demônio. É difícil quando você tem ao lado seu pessoas malignas, rodeada de pessoas que têm um coração maligno, que serve o diabo, que serve a Satanás. Pessoas sempre dispostas a prejudicar você, a causar mal a você, de uma forma assim, muito violenta, muito clara, como a gente vai ver hoje. Morar ao lado de pessoas boas é muito bom, mas morar ao lado de pessoas diabólicas, morar ao lado de pessoas satânicas. Eu já morei em muitos lugares, eu já tive vizinho de todo jeito, mas eu nunca tive um Acabe, mas eu nunca tive uma Jezabel. É muito difícil você morar ao lado do diabo, é muito difícil. Para aqueles que têm isso, para aqueles que vivem isso, eles precisam estar em comunhão constante com Deus. Eles precisam estar constantemente debaixo da proteção do sangue do Altíssimo, guardado pelo Senhor, protegido pelo Senhor. E mesmo assim a gente vai ver que mesmo isso acontecendo, mesmo ali a prudência, mesmo a humildade, mesmo a simplicidade de Nabote foi incapaz de guardar ele, foi incapaz de proteger ele, e veio causar a destruição dele. Então isso é uma coisa muito patente e clara. A Bíblia fala então que no verso 2, a Bíblia diz que um dia, em um determinado momento, Acabe disse a Nabote, dê-me a sua vinha. De repente, ele olhando para o palácio dele, olhando para o jardim dele, contemplou ali o
o pobre daquele Nabote que tinha ao lado dele uma vinha. E aquele desejo começou a brotar no coração dele. Aquele capricho começou a nascer dentro do coração daquele homem maligno. E ele começou então a desejar aquilo. Sabe aquela pessoa doente? Sabe aquela pessoa que às vezes coloca na mente pensamentos e ela começa a imaginar, e isso começa a ser uma obsessão para ela. Acabe, ele se tornou obcecado por aquele lugar, por aquela vinha. Não bastava tudo que ele tinha um palácio, ele tinha grandes jardins, porque ele era o rei. Ele era o rei. Mas o homem que se vende é um homem que não está satisfeito. Você sabe, as pessoas que se vendem, porque elas estão sempre querendo algo mais. Elas não estão contentes com aquilo que Deus deu a elas. Pessoas que se vendem são aquelas que querem mais. São aquelas que cobiçam coisas que não têm. São aquelas que olham para as coisas dos outros. Essas são pessoas que estão à venda. Essas são pessoas que Satanás compra. Esse era Acabe. Ele ia almoçar, pensava na propriedade de Nabote. Ele ia tomar o chá da tarde e pensava na propriedade de Nabote. Talvez porque ele não tivesse a alegria que aquela vinha produzia para Nabote. Talvez ele, ao contemplar, quando saía ali na sacada, ele olhava e via Nabote brincando com as filhas, brincando com a família, se divertindo. E talvez aquilo invejava o coração de Acabe. Talvez ele dizia, quem sabe se eu possuísse aquilo, eu seria feliz. Quem sabe se eu tivesse essa vinha, eu seria feliz. Como é feliz aquele homem. Como é feliz aquele que se vende, não aos desejos do coração, não aos desejos que brotam, os caprichos que brotam na alma de um estalo, de um instante, mas aqueles que mantêm princípios, aqueles que são fiéis às demarcações, às marcas que nós temos na palavra, que são na verdade os mandamentos de Deus. Como são felizes. Vinha, representação da alegria. A vinha retirava o suco da uva na qual produzia o vinho. E o vinho na Bíblia é tido por alegria. Então nós entendemos que Nabote era um homem feliz. Que Nabote era feliz por possuir aquilo. Que Nabote era feliz por possuir aquela propriedade. Mas infelizmente o diabo morava ao lado. O diabo morava ao lado dele. E a Bíblia então diz no verso de número 2, que Nabote chegou e disse para ele, dê-me a sua vinha, para que me sirva de horta. Para que me sirva de horta. Uma vinha demora-se anos para ser construída. Uma vinha demora-se muito tempo para que você possa colher frutos dela. Muito investimento, muito trabalho. Horta não. Horta não. Você não investe tanto numa horta. Você não espera tanto uma horta produzir. Você planta, logo ela já produz. Mas uma vinha requer anos, tempo. Entendeu? Tempo. Aquilo que tinha custado anos para Nabote, aquele invejoso queria destruir, aquele maligno queria destruir e tornar aquilo uma horta, algo sem valor. Vai comprar uma vinha por o preço de uma horta para você ver. Tenta. Não se compara os valores.
Aí nós percebemos o que o inimigo muitas vezes pensa acerca, vê a ótica dele conforme ele vê, de que forma ele vê, de que modo ele olha para os nossos valores, para aquilo que valorizamos. O nosso inimigo inveja aquilo que nós temos, inveja o que você possui, o valor que você dá nas suas coisas, o valor, a valorização que você muitas vezes dá à sua família. O inimigo de verdade não valoriza isso coisa nenhuma. Para ele a sua família não vale nada. Para ele as coisas que é tão importante para você é insignificante. O que ele quer é destruir, o que ele quer é acabar. O que ele quer é pegar aquilo que você demorou anos para construir e destruir num dia só, acabar de uma vez. É isso que ele está disposto a fazer. É isso que ele está à procura de pessoas a quem se rendem à oferta dele. E ali estava Acabe oferecendo para Nabote um valor. E o texto diz: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois estou perto, você está ao meu lado, e em troca eu te darei outra melhor. Não tem outra melhor. O que pode ser melhor do que aquilo que você com as suas mãos fez? O que pode ser melhor do que aquilo que os seus esforços criaram? Nada tem mais valor, nada é mais valorizado do que aquilo que nós mesmos construímos, que nós mesmos fazemos. O filho recuperado por meio de oração, de vigílias, de jejuns, tem valor, um valor imenso. Tudo que se dá trabalho, tudo que exige demais de nós, acaba tendo um valor muito grande, muito enorme. Não deixe o inimigo pôr valor nas suas coisas, não. Não deixe o inimigo pôr valor nas coisas que custou para você, que custa para você. Não deixe o inimigo dizer para você o quanto ele quer pagar, o quanto ele está disposto a pagar pelas coisas concernentes à sua vida. Não deixe. Não deixa. E Nabote, esse homem temente a Deus, ouviu tudo isso, pensou tudo isso, só que ele pensou de uma forma diferente. Ele não pensou como um homem natural, ele não pensou como um homem mundano. Se ele tivesse pensado como um homem mundano, ele poderia ter feito um ótimo negócio. Porque monetariamente falando, seria um negócio lucrativo para ele. Ele poderia ter realmente pensado com um pensamento mundano e aceitado aquilo, aquela proposta, e pegado todo aquele dinheiro e comprado uma outra propriedade, começar tudo de novo e fazer tudo de novo. Mas por que esse homem não fez isso? Por quê? Porque Nabote não estava à venda. Ele já havia sido comprado. Alguém já governava a vida de Nabote. Alguém já era senhor da vida dele. Quer saber? Quer entender o texto? Então veja o verso de número 3. Porém Nabote disse a Acabe que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Quando ele disse isso, ele estava falando de duas coisas. Primeiro, ele estava falando sim de uma coisa ligada emocionalmente a ele, porque ele fala dos meus pais. Ele reconhecia que aquela herança que ele havia recebido e que passou de geração a geração estava ligado a ele emocionalmente. Era uma coisa afetiva para ele. E por isso ele não queria. Mas além disso, ele disse uma palavra que muitos não observam. E eu quero que você observe quando ele disse que Deus me livre. Quando ele disse isso, ele estava se referindo a uma ordem de Deus, que Deus havia ordenado lá no início. Ele sabia e conhecia as Escrituras. Assim como Acabe conhecia, Acabe sabia que ele não podia vender.
mas mesmo assim ele insistiu. O inimigo sabe que você não pode vender os princípios, o inimigo sabe que você não pode vender. Por quê? Porque Deus já pagou um preço muito caro. Mas o que ele faz? O inimigo, ele nos vence pela persistência, perseverança, pela insistência. E ele fica ali insistindo, insistindo, insistindo. Quando ele disse que ele não poderia vender, ele estava se referindo a uma lei que nós vamos ver lá em Levíticos. Vai lá em Levíticos comigo. Levíticos 25. Verso de número 23. Levíticos 25, 23, que diz: também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha, pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Números, capítulo 36. Números, o próximo livro aí, o último capítulo, capítulo 36, verso de número 7. Achou? É o quarto livro da Bíblia. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de uma tribo a outra, pois os filhos de Israel devem ficar vinculados, cada um à herança da tribo de seus pais. A questão, a diferença entre Acabe e Nabote era justamente a quem eu devo obedecer, a quem eu devo obediência, quem é o Senhor da minha vida. Nós cantamos aí: ó meu Senhor, te dei as chaves do meu coração, vem governar, vem controlar toda a minha vida. Você cantou aí. Gostamos de cantar nossas mentiras, Tozer dizia. Você cantou aí. A questão era a quem obedecer. Quem tem o direito de governar a minha vida? Quem tem o direito de governar o meu coração? Quem tem o direito sobre as minhas coisas? Deus disse: não vai vender, porque as terras são minhas. Na verdade, o que Deus estava fazendo era justamente isso, quando ele também fala no Salmo de número 24, que a terra é minha, todo o gado da terra é meu, toda a terra é minha, a plenitude, tudo é meu. Significa que Deus realmente, literalmente, é o dono de tudo, e que nós somos mordomos. Então Deus estava dizendo: olha, eu dei essa terra para que vocês cuidem dela, mas na verdade, essa terra é minha. Ou seja, Acabe não estava tentando comprar de Nabote, porque na verdade Nabote não era possuidor daquelas terras. Quem era o dono daquelas terras era Deus. Então o texto deveria ser a verdadeira introdução, o título desse texto deveria ser a história de Nabote e a vinha de Deus. Porque a vinha era de Deus, porque a sua vida é de Deus, porque a sua família é de Deus, porque o seu trabalho é de Deus, porque tudo que você tem é de Deus. Se é que um dia Jesus, ele entrou no seu coração e se tornou Senhor de você, Senhor da sua vida. Se um dia ele, quando bateu no seu coração, quando bateu na porta do seu coração, e você logo abriu a ele, e ele entrou sobre o teu coração, dentro da sua vida, e ele ali como Senhor passou a dominar você, a controlar, a exercer senhorio sobre a tua vida. Então tudo que diz respeito à sua vida não é mais seu, mas do Senhor. Então quando você, meu irmão, negocia algo
em relação à sua vida, quando você negocia algo em relação à sua família, quando você negocia algo em relação ao seu trabalho, na verdade você não está negociando aquilo que é seu. Você não tem mais direito sobre a tua casa, sobre a tua vida. Você não tem direito mais sobre os seus negócios. Quem tem direito sobre você é Deus. Quem tem direito sobre a tua família é Deus. Por isso que Nabote não poderia. Nabote interpretava teologicamente a vida. De que forma você interpreta a sua vida? Oh, meu irmão, passe a interpretar a tua vida teologicamente. Ou seja, começa a ver a ótica pela vida, da parte de Deus. Como Deus vê, como Ele olha. E sabe como Deus olha? Deus olha, são tudo meu. É tudo minha, são todos meus. É assim que Deus faz. E é assim que nós devemos olhar. É assim que nós devemos interpretar as coisas. Esse homem, Nabote, nos ensina, meu irmão, uma coisa muito importante. Que Deus é dono de tudo. E que eu não sou dono de nada. Que eu estou aqui simplesmente, meu irmão, para obedecer a palavra dele, custe o que custar. Nabote era um homem resolvido a obedecer a palavra de Deus, não importa o que custasse para ele. Você também está disposto a isso? Você também está disposto a obedecer a palavra de Deus? Tinha um texto, tinha um mandamento de Deus. Nabote olhou para esse mandamento e ele disse, não é só questão de família, não é só uma questão emocional, não é só uma questão afetiva. Além disso, existe uma ordem de Deus. Além disso, há um mandamento de Deus. Quando você vai tomar decisões, quando você, meu irmão, vai fazer algo na sua vida, você também pesa a palavra de Deus. Você também coloca a palavra de Deus. Você também coloca na balança aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus manda, aquilo que Deus pensa, aquilo que a palavra de Deus diz. Nabote é a representação desse homem que nós devemos ser. Não importa o preço que venhamos a pagar, não importa o quanto vai nos custar, mas eu vou obedecer a voz do meu Senhor, eu vou obedecer a palavra dEle. Eu vou fazer conforme a palavra dEle me manda fazer. E não adianta quem me pressione. Não adianta quem esteja pressionando. Aqui era o rei. Era o rei. Você sabe o que significa Nabote? Nabote significa pequeno. Pequeno. Nabote era uma representação falando de uma coisa bem pequena. Quase insignificante. E ali estava a voz de um rei, de um homem que tinha o poder do lado dele. Mas mesmo assim, ele não se vendeu. Mesmo assim, ele não entregou a propriedade dele. Isso é incrível. Eu não sei quem são aqueles que estão pressionando você. Eu não sei quem são aqueles que estão intimidando você. Nabote foi intimidado pelo rei. Eu não sei quem são os seus intimidadores, mas seja quem for, esteja tentando intimidar você, não ceda à pressão, seja fiel à palavra. Mantenha-se fiel aos mandamentos de Deus. Obedeça aquilo que Deus ordenou. Obedeça aquilo que Deus já passou para você. Mantenha-se fiel ao Senhor. Isso que nós precisamos aprender. E aí, o texto vem e muda então esse quadro no verso 4 que nós lemos na abertura, que diz que então Acabe voltou para casa aborrecido e indignado. Pior do que uma criança mimada, o que é? É um adulto amuado. É ou não é?
Pior do que uma criança mimada é um adulto amuado. É horrível. E esse era o homem que estava à venda. Satanás compra homens amuados. Satanás compra homens que se fecham deprimidos, amuados porque não conseguiram ali realizar as expectativas, porque não conseguiram, não concretizaram a vontade dele. Cuidado, meu irmão, com os seus caprichos. Se você não alcança os seus caprichos, e isso te leva a um desapontamento, isso é muito perigoso. É perigoso demais. Significa que o seu coração ainda não é de Cristo, que o seu coração ainda não tem dono, que o seu coração ainda está vazio, necessitado de um Senhor, necessitado de um dono, que comande, que governe. Cuidado! Quantos corações assim nós não temos na igreja? Quantos corações que se mostram desapontados porque não conseguem realizar sonhos, porque não conseguem realizar caprichos? Quantos? Muitos! Cuidado! Seu coração não pode ser um coração, meu irmão, como de um homem aí amuado, mas tem que ser de um homem que foi comprado por Cristo, um homem maduro, um homem que tenha o contentamento, um homem que sabe aquilo que a palavra de Deus diz. Sobre isso a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, verso 5. Corre lá comigo. O tempo que nós temos é muito pouco para falar de tudo, mas Deus nos dá condições. Lembrei desse verso agora. O que Deus procura em mim? O que eu sendo de Cristo, eu sendo do Senhor, eu tendo o Senhor como Deus sobre a minha vida, o que Deus espera de mim, senão isso no verso de número 5, que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm. É isso que Deus espera encontrar em mim, no meu coração, em cada um de nós, nos seus filhos que foram comprados. É isso que o Senhor espera encontrar na vida daqueles que foram comprados por Ele. Que nós tenhamos contentamento. O contentamento é uma bênção. É estar alegre, é estar feliz com aquilo que eu tenho. Diferente de Acabe, Nabote era feliz por aquilo que ele tinha. Ele nunca olhou para aquele palácio e disse: quem me dera eu tivesse no lugar do rei. Porque ele sabia que aquilo não era para ele. Porque ele sabia que Deus não tinha dado aquilo para ele. Pessoas que se vendem são aqueles que ainda não entenderam o que Deus deu para eles. E eles estão aí buscando, caçando, pegando tudo. Meu irmão, em nome de Jesus, saiba o que Deus deu para você. Conheça a porção de Deus para a tua vida. E se contente com aquilo que Deus te deu. Se contente com aquilo que o Senhor já te mandou. Isso era Nabote. Um homem contente, um homem que demonstrava o contentamento. Já Acabe demonstrava esse desapontamento, essa insatisfação, esse pensamento de quem sabe se eu possuir aquilo, se eu conseguir aquilo outro, quem sabe aquilo vai me dar, quem sabe aquilo me trará mais alegria, quem sabe aquilo não vai te trazer, se você não é satisfeito com aquilo que você já tem, não é aquilo que te falta que vai trazer satisfação para você. Em nome de Jesus, seja satisfeito com o que você tem, contente-se com aquilo que você tem. E aí o texto vira, e eu tenho 10 minutos para falar, 45 minutos. Duas coisas importantíssimas que eu queria falar. E eu quero falar rapidinho. Primeiro,
está no verso de número 5 até o 7, que diz assim o texto, eu vou ler rápido para você, que diz, porém, Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou, que é isso que você tem? Por que está assim aborrecido e não quer comer nada? Acabe respondeu, é porque falei com Nabote, o jezreelita, e ele disse para mim que não vai me dar a vinha dele, que não vou te dar minha vinha. Então, Jezabel, sua esposa, lhe disse, você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegrar o seu coração, e eu lhe darei a vinha de Nabote. Eu quero falar sobre uma coisa que há muito tempo gostaria de falar. Sobre o perigo de um casamento ímpio. Uma pena que tem poucos jovens aqui, mas me ouvirão. O perigo de um casamento ímpio. Aqui estava um homem conhecedor das coisas de Deus, que se casou com uma mulher ímpia. Eu vou dizer uma coisa, você nunca mais esqueça isso que eu vou dizer. O casamento não deixa você onde você está. Escreve isso e nunca mais esqueça. O casamento, ele move você, principalmente na área espiritual. Então, quando você casa, você não fica onde você está, espiritualmente falando. O casamento tem o poder de mover você espiritualmente. Entendeu o que eu estou dizendo? Não entendeu? Entendeu? Você não fica como você estava. Ou seja, ou você se torna uma pessoa mais piedosa, ou você se torna mais mundana. Entendeu agora? Mas você não fica onde você estava. O casamento tem esse poder de transformar você em alguém mais piedoso, mas também tem o poder de transformar você em uma pessoa totalmente mundana. E é isso que o texto mostra. Porque se Acabe era meia boca, quando ele casou com Jezabel, ele se afundou totalmente. Ele foi puxado, ele foi levado pela avalanche da impiedade. Se tornou um homem ímpio. Se tornou um homem carnal, um homem mundano. Virou as costas para Deus, virou as costas para a lei de Deus, virou as costas para a adoração ao único Deus. Quebrou os decretos, quebrou os mandamentos. Se tornou totalmente mundano. Eu vou dizer para você, jovem, cuidado com quem você se une. Por isso Paulo dizia sobre a união de julgos desiguais. Não é simplesmente um contrato, não é simplesmente ali uma assinatura, uma bênção no altar, uma oração pela tua vida e os dois pombinhos vão viver a vida deles. Não! Isso tem uma influência enorme sobre a sua espiritualidade, a sua vida com Deus. Ou aquela pessoa que uniu com você vai te aproximar de Deus, ou ela vai te afastar de Deus definitivamente. Então tome muito cuidado. Cuidado. Eu estou cansado de ver isso. Eu já perdi amigos assim, pregadores assim. Pessoas que tinham um ministério, eu vi perder-se por causa disso. Cuidado. Casamento é coisa séria. Casamento, você tem que orar muito para escolher a pessoa que estará com você. Você precisa da graça de Deus. Por isso que Paulo fala que a mulher santifica o marido, que o marido santifica a mulher. Você já leu isso? Nunca leu? Então chegue em casa e leia. Coríntios 7. Está escrito lá que a mulher santificada santifica o marido. Ou seja, ela tem o poder de puxar ele
para o lado de Deus, para as coisas de Deus. Ah, se Jezabel fosse uma mulher santa! Ah, se Jezabel, aqui a esposa de Acabe, ao invés de ter dado esses conselhos malignos para ele, fosse temente a Deus e dissesse para ele: ah, meu marido, ó rei, você deixou de cumprir os mandamentos de um rei, você deixou de olhar para aquilo que a Bíblia ordena sobre os reis, porque existiam leis para os reis, e ele não estava olhando para essas leis. Ela poderia dizer: olha, marido, não fique olhando para as coisas desse pobre homem, olha o que Deus nos deu, quanta riqueza nós temos, olha, nós temos espaço aqui para fazer a horta que você quiser, mas deixa esse pobre homem aí. Não, meu irmão, mas era uma mulher maligna, era o próprio diabo. Jezabel é o próprio diabo. Às vezes eu digo aqui sobre John Wesley. John Wesley foi o maior pregador que esse mundo teve ao lado de George Whitefield. E John Wesley sempre dizia: se o diabo existe, a minha mulher é a personificação do diabo. É verdade. Ele mesmo dizia. Está escrito no livro dele. Eu tenho esse livro, está escrito lá. Ele dizia: minha mulher é a personificação do capeta. É o cão. Por quê? Porque onde ele ia pregar, a mulher dele ia lá e falava: esse homem está mentindo, esse homem é mentiroso, tudo que ele fala é mentira, não dá atenção para ele não. E ele falou: oh meu Deus do céu, eu não posso largar porque a Bíblia condena. Eu tenho que matar, eu vou para o inferno. Como é que eu faço? Tem esse diabo na minha vida aí. Cuidado com quem você se une. O perigo de um casamento ímpio. Cuidado. Quando Davi viu Abigail, a pastora sempre gosta disso, né, pastora? Ele viu ali uma mulher boa, piedosa e temente a Deus, para se unir. Os jovens precisam olhar com os olhos espirituais, para escolher não a beleza, mas se aquela pessoa teme a Deus, se ela serve a Deus. Sua namorada, sua futura mulher tem que amar mais a Deus do que você. Ela não pode amar você mais que Deus, não. Se ela falar: eu amo mais você do que a Deus, você mete o pé nela e fala: vai embora, você não serve para mim. A mulher, minha esposa está aí, o dia que ela falar: eu amo você mais que o meu Jesus, eu falo: então vai embora, eu não te quero mais. Eu sei que ela ama mais o Senhor do que a mim. Eu sei que se hoje eu decidir virar a cabeça, ela continua firme com Deus. É assim que devemos ser. Devemos escolher, porque os nossos cônjuges, a nossa esposa, o seu marido, teme ao Senhor, teme a Deus acima de tudo. E Acabe não o escolheu assim. Escolheu talvez pela beleza, escolheu talvez atraído pela riqueza, escolheu talvez atraído por alianças, porque ele queria ter do lado dele mais poderio, mais. Esse coração insaciável, esse coração que não se contenta, é um alvo do diabo, é o coração que está à venda. Cale o teu coração, silencie o teu coração, fale para o teu coração: quieta-te, isso não é para você, isso não é para ti, fica quieto. Porque eu quero falar do segundo perigo. Verso 8 ao 16, não vai dar para ler porque é muito, mas fala do trama que foi criado. Então Jezabel disse: olha, fica tranquilo, aquela capeta, fica tranquilo, porque aquilo que você quer eu vou te dar. Você não é homem, você não é rei, coisa nenhuma, eu vou te mostrar.
eu vou te mostrar o que eu vou fazer. Pode ficar tranquila. Aí ela foi e armou uma traição, uma acusação falsa contra Nabote, inventou que Nabote tinha blasfemado contra Deus, e blasfêmia contra Deus era pecado de morte. Olha como ela foi maligna. E ela disse, também ele blasfemou contra o rei. Mentira, blasfemar contra o rei também era digno de morte. Então ela apontou 2 pecados, ele falou, e tem 2 testemunhas. Tem 2, a besta e o falso profeta, tem 2 testemunhas ali, ó, que vão testemunhar que ele blasfemou contra Deus e contra o rei. E armaram lá, vieram as 2 testemunhas, sentaram e disseram, realmente, Nabote falou, amaldiçoou Deus e amaldiçoou o rei. Você confirma? Porque a lei mandava sobre 2 testemunhas. O outro disse, é verdade, eu vi também. Ele falou, amaldiçoou Deus e amaldiçoou o rei. Então vamos apedrejar ele. Levaram o coitado lá e mataram o coitado. Não satisfeito em Reis, aqui não fala, Reis não. Em Crônicas fala que não satisfeito, além disso, eles matam toda a família dele, para que não ficasse um herdeiro, para que ninguém reclamasse a herança. Matou tudo, todos eles. Vão matar todo mundo, mata toda a família. Exterminou a família. Eu quero falar sobre o perigo da cobiça, e nós vamos terminar aí, porque não dá mais tempo. O perigo da cobiça. Se um casamento ímpio é perigoso, a cobiça é mais ainda. A cobiça é o 10º mandamento. O último mandamento. Mas não pensa você que por ele ser o último, ele é o menor de todos. Não, não pense. Porque não é. Diferente dos outros, que na verdade falam e apontam os nossos erros externos, a cobiça aponta o nosso erro interno, aquilo que está dentro do nosso coração. Então, na verdade, a cobiça se torna, talvez, o mais complicado de todos. Paulo disse que se não fosse pela cobiça, ele não teria pecado. Você já leu isso em Romanos, quando ele começa a falar? Ele fala, olha, porque Paulo era irrepreensível diante da lei. Ele fala de uma forma incrível. E quando ele vai falar sobre o pecado, ele disse, se não fosse a cobiça, eu não teria pecado. Mas a cobiça derruba todo mundo. Não fica ninguém de pé diante da cobiça. A cobiça é o maior de todos eles. Ali não tem como você escapar. Você escapa dos outros, mas a cobiça nós caímos. E vamos ver o que fala sobre a cobiça? Êxodo capítulo 20. Eu tenho pouquinho tempo, mas vai dar. Me dê mais uns 15 minutos, por favor. Paciência aí. Êxodo 20, 17 diz assim. Achou aí Êxodo, o segundo livro da Bíblia? Êxodo 20, 17. Ele fala sobre os 10 mandamentos e no 17º versículo, que é o último, ele fala, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Essa era a recomendação da palavra de Deus, que Deus havia dado. E como eu estou falando aqui, que nós tropeçamos na cobiça, todos nós. E existe uma coisinha na teologia, existe uma coisinha que eu aprendi lá atrás, quando eu tinha 15 anos, que um pecado chama outro pecado. Você aprendeu assim também ou não? Nenhum pecado fica solteiro. O pecado, ele gosta de casar, ele chama outro. Aí nasce um monte de filhinho. Né? A cobiça é a mãe dos pecados. O pai, você já sabe, né? Então o que acontece? Um pecado leva ao outro. Então o que aconteceu aqui no texto? Por causa da cobiça de Acabe,
o que veio então acontecer? A cobiça de Acabe deu lugar à amargura. Quando você tem o pecado da cobiça, quando você tem ali uma crise de desapontamento, porque você não conseguiu, porque você não obteve aquilo que você tanto desejou, então aquilo dá lugar, meu irmão, à amargura. Começa a surgir uma amargura dentro de você. Você começa a ficar amargurado. Isso começou a tomar conta do coração daquela mulher de Jezabel, e Jezabel começou a ficar amargurada, e ela então começou a tramar, e a amargura deu lugar ao engano, e ela começou a tramar o engano, e foi pensando no engano, e por fim, o engano deu lugar ao assassinato. Ou seja, um pecado chama o outro pecado. Essa é a verdade. Então é bom aquilo que Tiago diz lá, que nós devemos cortar no início, que nós devemos cortar quando está começando. Tiago, quando ele vai falar da tentação, ele fala que nós temos sim como cortar a tentação no início. Quando ela está nascendo, você vai lá e corta. Porque senão, depois não vai dar mais. Porque aquilo vai passar da mente para o seu coração, do coração vai passar para as tuas mãos, e aí você então vai realizar aquilo que você começou lá na sua mente, com uma pequena imaginação. A cobiça é mortal, a cobiça é destruidora, a cobiça ela é diabólica. Olha, você lembra de Davi? Davi estava lá no palácio. Oh, meu irmão, ele era um homem que tinha um coração maravilhoso. Ele era um homem que tinha um coração que Deus disse que era um coração reto, um coração puro, um coração bom. Mas ele naquele dia, ele subiu no palácio e lá de cima ele cobiçou a mulher de Urias. Olha o que a cobiça não faz. Olha o que a cobiça não faz com o coração insatisfeito. Olha o que a cobiça não faz com o coração que está à venda. Olha o que a cobiça não faz com o coração vendável. Meu irmão, em nome de Jesus, defina hoje quem é que manda na sua vida, quem é que manda no seu coração. Defina hoje viver uma vida de contentamento. Decida hoje ser um homem, não que está à venda, mas um homem que já foi vendido, que foi adquirido. E quando baterem na tua porta e dizerem, eu tenho uma oferta para você, eu tenho uma oferta para a tua vida, eu tenho uma oferta para o teu ministério, eu tenho uma oferta para a tua família, você diga não, não. Porque eu não sou dono nem do ar que eu respiro. Porque eu não sou dono de nada, nem do meu nome. Ele é o dono de tudo. Ele me adquiriu. Eu sou dele. Eu não farei coisa alguma. Eu não farei coisa alguma. Eu não venderei. Eu não vou vender, não vou negociar. Saia daqui com as suas propostas. Saia daqui com... Eu não quero isso. Eu não quero isso. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, tirar isso do nosso coração. Tirar essa maldição da cobiça de nossa vida. Nós precisamos tirar isso de nossa vida. Porque o texto continua até o verso de número 29. E aí a gente percebe e vê que os atos malignos, eles são castigados. Talvez você diga para mim, pastor, mas o que adiantou? Nabote morreu. Nabote foi morto. O que adiantou ele tentar segurar, não vender? Ele morreu, a família dele morreu.
Mas você não pode ver por essa ótica. Nabote não era um homem dessa vida. E você também não é um homem desse mundo. Nós não estamos aqui ajuntando tesouros nessa terra. Nós estamos ajuntando tesouros nos céus. Jesus disse, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O coração de Nabote não estava naquela vinha simplesmente. O coração dele estava no seu Senhor, lá na glória. O coração de Nabote estava no céu. E não nessa vida, não nessa terra. Nós precisamos pensar assim também, irmão. Nós precisamos entender que por causa da atitude de Nabote, a justiça de Deus entrou em operação. De que forma? Matando-a. Jezabel. Matou Jezabel. Nunca mais ela levantou uma espada. Ela tirou a vida de um profeta. Nunca mais. Ela morreu. Acabe foi morto. A família de Acabe foi morta. Todos os homens da família dele. Deus disse, todos vão morrer. Por causa da atitude de Nabote, a justiça de Deus entrou em operação. Por causa de uma atitude sua, que serve a Deus, que é fiel a Deus, que não está à venda, mas que tem o seu coração ali, totalmente do Senhor. Ele é o seu Deus, Ele é o seu Senhor, Ele é aquele que governa toda a minha vida. Essa atitude de fidelidade trará a justiça de Deus, trará a justiça do Senhor sobre aqueles que operam o mal, sobre aqueles que praticam o mal. O mal não fica sem ser castigado. Mas os fiéis, mas aqueles que são de Cristo, mas aqueles que tiveram suas vidas compradas por Jesus, esses para sempre viverão com Ele, para sempre reinarão com Ele, para sempre estarão na presença do Senhor. Amém? Eu quero que você feche os teus olhos. Pessoal do louvor, por favor, nós temos pouquinho tempo. Peço desculpa pela demora. Ó Deus, será que temos aqui, Senhor, corações que ainda estão à venda, Senhor? Será que temos ainda aqui pessoas que ainda não decidiram a quem servir? Ó Senhor, que a Tua palavra os convença, que a Sua palavra possa convencer os corações. Eu tenho um pedido a fazer a Ti, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor me liberte da cobiça, Senhor. Me liberte. Está escrito na Tua palavra, Senhor, que o Senhor não permitiria que pecados nos dominassem. Foi Salmos, foi Davi quem escreveu isso. Não permita que nenhum pecado domine aquele que é teu servo, aquele que é teu filho. Porque se dominar, nos tornaremos escravos. Teremos outro Senhor. Eu não quero ter outro além de Ti. Livra-me da cobiça, Senhor. Tira o reinado da cobiça da minha vida. Destrói esse principado da minha vida. Em nome de Jesus, destrói, Senhor, o principado da cobiça de mim, Senhor. Tira do meu coração, Senhor. Eu já sei, eu conheço, sei. Oh, quão pecador eu sou, Senhor. Eu preciso da libertação, eu preciso ser liberto, Senhor. Liberta-me, liberta-me. Quebra o poder da cobiça
Dá-me, Senhor, dá-me um espírito de contentamento, que eu me contente, que eu esteja satisfeito, Senhor. Oh, com a minha vinha, com aquilo que o Senhor me deu. A minha vinha é a minha alegria, a minha vinha é aquilo que me proporciona a felicidade, Senhor. Me ensina a ser feliz com aquilo que eu tenho. Oh, me ensine, Senhor, a ser feliz com aquilo que o Senhor já me deu, Pai. Em nome de Jesus.